E aí, galera, tranquilo? Professor Luiz Carlos de Física. Vamos continuar com o curso de Física Zero, Física Básica, aí, pegando lá dos primórdios, né? E fazendo uma evolução por toda essa etapa inicial da ciência, viu? Então, nessa aula, a gente vai discutir sobre os algarismos significativos e falar um pouco da notação científica, já os preparando para a ordem de grandeza, que é sim, né? Nessa etapa inicial, acho que essa etapa que mais pega os alunos, tá bom? Então, vamos lá, né? Os AS são fundamentais para cálculo. Por quê? Porque através dele a gente consegue fazer as operações, né? Soma, multiplicação, adição e tal. Então, é importante saber o que são os AS, e ainda bem que o nome é muito sugestivo, né? Os AS são todos os algarismos que têm alguma importância dentro da grandeza. Alguns têm mais importância do que outros. E é o que a gente vai discutir aqui, tá certo? Então, quanto mais algarismos a medida puder me fornecer, melhor para mim. Então, por exemplo, eu tô usando uma régua para medir o tamanho de alguma coisa. Aí a primeira régua, ela me deu a medida 10,0 centímetros. Tamanho da caneta, alguma coisa assim. Aí eu usei uma outra régua e a outra régua, ela me deu a medida 10,08 centímetros. Olha. Aí a pergunta é, qual dessas duas medidas foi a melhor? Foi a mais assertiva? Foi a medida 1 ou a medida 2? De cara você fala que foi a medida 2, né? Se ele perguntasse o motivo, professor, é porque a régua está mais graduada, ela está mais milimetrada, sei lá, ela está mais cheio de pontinhos na régua, então ela foi mais precisa do que a primeira. E é verdade. Ó, veja que eu conto a quantidade de algarismos importantes. Todos os algarismos são importantes. Todos. E você começa a contar a partir do primeiro que não é zero. Então, qual o primeiro que não é zero? Já é o 1. Aí tu conta daí para frente. Então, esse aqui tem 3 algarismos significativos. Já esse aqui tem 4 algarismos significativos. E quanto maior a quantidade de AS, maior a precisão, maior a exatidão da grandeza. Mais exata a régua foi, o cronômetro foi, o instrumento que fez a medição de alguma coisa foi mais preciso, a balança foi melhor, enfim. Então, por exemplo, eu vou pegar, através de uma balança, ou de um cronômetro, melhor dizendo, quanto tempo demorou alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui um tempo do primeiro, deu 0,020 segundos. Aí depois peguei um outro cronômetro, mais preciso do que o primeiro, e ele me deu assim, 0,200 segundos. Eu vou te perguntar qual desses dois é o melhor, qual desses cronômetros é o mais preciso, e você vai me responder que é esse de baixo, né? Esse de baixo, o cronômetro 2, ele é melhor, me deu uma melhor exatidão do que o 1. Por quê? Porque tem mais AS. Aí a pergunta é, tem quantos AS aí? Conte a partir do primeiro que não é zero. Aqui o primeiro que não é zero é o 2. Aí conta dele para frente. Então esse aqui só tem 2 AS. Esses aqui, tem 3 AS. Qual foi o mais exato? Esse de baixo, porque tem a maior quantidade de AS. Então, gente, eu conto a partir do primeiro que não é zero. Então, eu não posso sair contando tudo não, né? Tudo vírgula. 0 à esquerda do primeiro que não é zero, não é AS. 0 à esquerda do primeiro que não é zero, não é AS. Tá bom? Então, para que servem os AS? Para medir a precisão da grandeza. Quanto mais exata for a grandeza, melhor for o cronômetro, melhor for a balança, enfim, for a régua, mais preciso, né, mais AS ela vai me dar, tá bom? Professor, tem alguma classificação dentro dos AS? Tem sim. A classificação básica, ela fala o seguinte, os primeiros números são sempre ditos corretos, correto, correto. E o último é sempre o duvidoso. Não existem números duvidosos. É sempre o último que é chamado de duvidoso.
Ó, esse aqui é correto, esse aqui é duvidoso. Correto, correto, duvidoso. O duvidoso é sempre o último, porque é ele que eu vou ficar com algum tipo de dúvida na hora de marcar com precisão a minha grandeza, tá bom? O próximo tópico, já sabendo que você entendeu bem o que são os AS, né, os algarismos que importam dentro da grandeza, é a famosíssima notação científica, que a gente vai discutir aqui como é que ela funciona. A notação científica, gente, nada mais é do que, como o nome sugere, a forma de você escrever bem as grandezas, né? Então, quanto melhor você puder escrever a grandeza, de acordo com o SI, mais preciso vai ser a explanação dela. Então, por exemplo, deixa eu anotar aqui. Notação científica. Um nome bem sugestivo, né? É a maneira assertiva de você apresentar a grandeza de modo que ela fique internacionalmente coerente. Já que se não tivesse a notação científica, é como se cada universidade do mundo pudesse escrever as grandezas e assim os cientistas não iriam entender um ao outro, né? Então, daí a criação dela. Toda grandeza tem que estar escrita da seguinte forma: x vezes 10 elevado a n. Então, ela tem que estar com a base 10 sempre, necessariamente. Então, por exemplo, 4 metros não está certo, porque está faltando a base 10. Então, tem que botar assim, ó, 4 vezes 10 elevado a 0 metro. Que 10 elevado a 0 é 1, né? Então, acaba ficando a grandeza como estava. Então, o que diz essa regrinha? A grandeza tem que estar com a potência de 10, tá? Esse x, ele sempre vai estar entre 1 e 10, sempre. Ele até que pode ser 1, parceiro, mas ele não pode ser 10, nunca. E essa grandezinha n, esse n aqui, que é o nosso expoente, ele tem que pertencer aos inteiros. Ele pode ser negativo, pode ser 0, pode ser positivo, claro. Não pode ser quebrado, tem que ser inteiro. Então, por exemplo, 2 segundos. Está no SI, porque é segundo, a unidade está certa. Mas não está em notação científica, porque cadê a base 10? Cadê a base 10? Cadê o expoente inteiro? Então, para eu representar 2 segundos de modo assertivo, eu boto 2 vezes 10 elevado a 0. É 0 porque 10 elevado a 0 é 1 e 2 vezes 1 fica 2, tá bom? Então, assim está certo. Olha os exemplos aí, bebê, te liga. 40 segundos. Como é que eu faço? Eu vou deslocar a vírgula está aqui, eu vou levar ela para trás, né? Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar 4,0 vezes 10 elevado a 1 segundo. Cuidado, isso aqui é diferente de 4 vezes 10 elevado a 1 segundo. Ah, não, professor, peraí. 4 vezes 10 a 1, professor, é 40. E aí, pois é, parceiro, a diferença é essa daqui, ó. 4 só tem um algarismo significativo. E a grandeza originalmente tinha 2 AS. Para de querer arredondar as grandezas, porque arredonda é matemática. Na ciência a gente não arredonda, não. A gente só arredonda essa questão mandar, tá bom? Então, cuidado, é 4,0 vezes 10 elevado a 1. Por quê? Porque tem 2 AS aqui, aqui também tem que ter 2 AS. Então, por exemplo, 0, vem aqui. Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Deixa eu botar assim, 0,0200 metros. Eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita, né? E vai ficar assim, vai ficar 2,00 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu levei à frente a vírgula 2 vezes. Eu não sei se tu percebeu, eu não posso colocar isso aí 2 vezes 10 a menos 2, porque aqui só tem um AS, e aqui eu tenho 3 AS, e a medida originalmente tinha 3 AS. Então, nada de arredondar, meu amigo. A grandeza não pode ser arredondada, viu? A gente só pode arredondar a grandeza em situações assim que ele deixa com muita ênfase lá no texto.
Eu não sei se tu percebeu, mas o expoente, ele indica a quantidade de vezes que a vírgula se mexeu. Se a vírgula se mexe para a esquerda, o expoente é positivo. E se a vírgula se mexe para a direita, o expoente é negativo. Se a vírgula não se mexe, a potência fica elevada a zero. E nada de arredondar, tá bom? Por exemplo, 300 graus Celsius. Eu não posso colocar 3 vezes 10 elevado a 2. Não, tá errado. Porque tem 3 AS, aqui só tem 1 AS. Tá errado. Se eu falar que 3 vezes 10 a 2 é igual a 300, eu estou falando que o termômetro é a mesma, tem a mesma graduação, tem a mesma exatidão. É mentira. Isso aqui eu represento assim, meu parceiro. Ó, eu boto 3,00 vezes 10 elevado a 2 graus Celsius. É assim que eu coloco. Por quê? Porque tem 3 AS aqui em cima, aqui também tem que ter 3 AS. Tá bom? Então é isso. Só revisando, os AS eles indicam os algarismos importantes dentro da grandeza, não é verdade? E a notação científica é a maneira coerente, correta da gente representar no sistema internacional todas elas. Sempre com a base 10, o valorzinho entre 1 e 10 e o expoente inteiro, tá bom? Mas é isso, até a próxima, valeu!